Graça e paz, como vocês estão enraizados? Para quem é novo aqui neste canal, aqui é ensinamento bíblico profundo da palavra. Hoje eu vou falar sobre a inclinação do seu coração, que no caso também cabe aqui a tentação. Aonde é a sua fraqueza? Assim como Jesus foi tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas ele foi tentado pelo diabo, assim diz a palavra. E qual é a sua tentação? Abra sua Bíblia. Você já fez seu devocional hoje? Se não fez, por favor, papel, caneta, caderno na mão. E anote aquilo que for importante para você. A tentação de Jesus. Hoje eu vou falar sobre a tentação. Por mais que tenha ali depois o propósito de Jesus, que ele começa a pregar, e ali depois tem... ele chama os primeiros discípulos, mas hoje eu só vou focar na tentação de Jesus. Fique comigo até o final, por favor, não abandone esse vídeo. Fique comigo, não desista, porque assim, a gente desiste muito fácil das coisas, não é? Porque a gente já tá tão acostumado nos 3 segundos lá do Instagram, rapidinho, 3 minutinhos, que no vídeo do YouTube ele é um pouco mais longo, então ele pede um pouco mais de atenção, ele pede mais um pouco de profundidade. A gente tem que treinar, né, um pouquinho a nossa paciência, a nossa perseverança de chegar até o final de um vídeo. Esses dias até tava olhando meu esposo assistindo os canais dele, ainda que é os canais que ele gosta, né? Detalhe, ele vai lá, pula. O que ele acha chato, ele vai pulando. Esse, meu Deus, como é chato esse vídeo contigo, porque vai pulando, já vai lá pro final já de uma vez. Não, né? Não podemos ser assim, né? Só pegar as partes boas. Porque a gente só quer pegar as partes boas. Então, vamos lá. No capítulo 4, Mateus, diz assim, desde o versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Detalhe, então ele não foi levado pelo diabo ao deserto. Então, na sua vida, muitas das vezes a provação não é o diabo. É o Espírito que te leva para que você se fortaleça no deserto. Mas detalhe, no deserto, o inimigo da sua alma, da nossa alma, ele vai na sua fraqueza. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, olha só como o inimigo é astuto. Porque antes disso, volta um pouquinho lá no capítulo 3, tá? Bem no versículo 17. Quando Jesus ele desceu as águas, se batizou, foi batizado por João Batista, houve uma voz do céu, né? Que diz ali, então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado de quem me agrado. Então ali já veio uma confirmação de quem era Jesus. Quem era Jesus? Jesus é filho, né? Então, assim ele vai mexer na sua identidade, te colocando dúvida de quem você é. Deus nos dá uma palavra e logo em seguida vem o Satanás, o diabo, ele vem para quê? Para roubar aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Através da sua palavra, através da pregação. Se ele já disse, ele já disse. Só que o inimigo, a gente acha assim, né? Que o inimigo, ele vem com um chifre, com assim, assado. Não, ele vem ali na sutileza, implantando dúvidas. Então, o tentador, olha só o nome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque Jesus estava com o quê? Com fome, 40 dias em jejum. Então, ele primeiro se batizou. Aí, antes de ele entrar no seu propósito de proclamar a palavra, as boas novas, libertar, curar, ele foi batizado e ele entrou em jejum. Para quê? Para se encher do Espírito.
ele já foi enchido, no caso, né? Só que ali era um período de 40 dias para que a nossa carne, porque assim, quando a gente está muito sobre alimento, é mais difícil de ouvir a voz de Deus. A gente não fica tão sensível assim. Então, Jesus respondeu assim para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és novamente na sua identidade, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha só, o inimigo, ele também vai na palavra. Olha só como a gente tem que pedir discernimento para Deus, para o Espírito Santo. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí vem Jesus e fala o quê? Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem, né? Se colocam em risco. Gente, é verdade, tá? Eu já posso contar aqui um breve testemunho que eu já vivi nessa situação de Deus dar o livramento de morte. Uma não, várias, né? Só que essa foi muito engraçada porque eu e minha mãe estavam vindo da igreja e o que acontece? Nós ficamos ali conversando, já tinha dado 9h30, né? Já tinha saído da igreja, já estava dando quase 10 horas e nisso eu moro um pouco mais longe da casa dela e nós ficamos lá papeando. Papo vem, papo vai. E nós lá, né? Daqui a pouco começou a passar um motoqueiro por nós e aquilo começou a gerar medo no meu coração, começou a me dar um incômodo. Aí eu falei, meu Deus, mãe, eu preciso ir embora, não sei o quê. Nisso, o motoboy, novamente, ele passou umas 3 vezes. Aí nisso ele foi embora, a gente não deu atenção, olha a falta de discernimento aqui. A gente não deu atenção ao motoboy. Aí o que acontece? Que Deus usa uma criança que estava chegando com seus pais em casa. Nunca vou me esquecer, isso já vai dar lá seus 8 anos, por aí já. Os pais estavam chegando em casa, nós bem na esquina, e esse casal com o filho estava chegando, e a criança dali gritar de longe: o que vocês estão fazendo perdido aí? O que vocês estão fazendo perdidas aí? Aí eu falei, ô mãe, aquela criança lá tá gritando lá e os pais não estão falando nada. E ele tinha uns 5, 6 aninhos assim, sabe? Não tinha muito mais que isso, não. E nisso, aí eu falei, mãe, acho que é pra nós ir embora. Eu falei, eu vou conversando com ela. Eu falei, mãe, vou embora que já tá ficando tarde. E o menino gritando, ele gritou umas 3 vezes. O que vocês estão fazendo perdida aí? Eu falei, mãe, daí eu falei pra ela, mãe, eu acho que esse menino apareceu. Porque já apareceu um motoboy e é pra nós ir embora daqui. Beleza, aí ela foi pra casa dela, que é quase próxima à casa desse casal. E eu vim pra minha casa. Nisso que eu chego em casa, a minha mãe diz assim, ó: Karina do céu, mataram um aqui perto de casa. Mataram uma pessoa próxima aqui na nossa rua aqui. Eu fiquei, meu Deus do céu, olha só, olha o livramento. E a gente, o quê? Não presta atenção, tá viajando na maionese, entendeu? Então, tipo assim, tem pessoas que se colocam em perigo. Eu e ela ali, minha mãe tava desatenta, né? Já era tarde da noite, mas tem gente que procura a morte, entendeu? Tem gente que não pensa no que pode acontecer. A gente só vive uma vez. Porque, né? Sei lá, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. E também aqui o inimigo fala: por que tu não se joga daqui? Quantas pessoas, né? Tipo assim, eu sei que tem a depressão, ansiedade, eu já passei por situações assim, que o inimigo, ele ataca a nossa mente, né? Principalmente quando queremos ainda buscar mais o Senhor.
Tem aqueles momentos que as pessoas ainda também não conhecem a Cristo. E ele vai aonde? Na mente, né? Onde que pede para pessoas tirarem a própria vida, se jogar de ponte e por aí vai, né? Então, a gente tem que se apegar muito à palavra de Deus, em Deus, porque não é fácil. Porque a nossa luta é contra, aqui ó, contra o diabo, entendeu? Então ele fala, né? Se joga daqui para que, porque ele dará ordem aos seus anjos. Olha só, ele dará ordem aos seus anjos. E com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Pois é, não devemos colocar Deus à prova. Ah, não, eu vou sair de madrugada aí, né, da louca por aí, vou andar sozinha. Ah, eu vou... Tem muitas mulheres que também se colocam em perigo, fazendo caminhada em trilhas, sozinhas, sabe? A gente tem que ter, assim, a noção das coisas. Tá muito perigoso. Então, não coloque Deus à prova. Depois, o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isto eu darei se te prostrares e me adorares. Olha só, ele vai ir agora aonde? Depois da identidade, ele vai querer mexer aonde? Na riqueza, no nosso bolso, querer sempre mais, colocar... Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Ah, não deu certo na identidade, então eu vou para outro lugar. Onde que tá faltando, né? Ah, Jesus está aqui no deserto, tá aí com fome. Olha, a roupa de Jesus provavelmente era simples, né? Simples. Então, o que aconteceu? Tudo isso darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Ó, a autoridade aqui de Jesus. Quando a gente também está sendo afrontado pela nossa tentação, pela inclinação do nosso coração, Senhor, me ajude. E a gente tem que dizer, retire-se daqui. Porque o Senhor diz, a palavra do Senhor, não sei onde está, eu até peguei essa referência de Jesus, porque Jesus fala assim, ó. Também está escrito, aqui está escrito. Ele não fala onde que está, se está Tiago, está João, mas essa passagem está em Tiago, essa que o Senhor diz, a palavra diz assim, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago. Tiago 4, se eu não me engano. Mas eu peguei a referência de Jesus aqui, eu não preciso saber. Claro, né, é bom que a gente tem que estudar e tal, tô dizendo que não é bom, mas é bom saber onde que tá, né, qual passagem tá e tal. Mas Jesus disse, está escrito, entendeu? Aí, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus. Ó a pegadinha aqui, ó Jesus falando, adore o Senhor, o seu Deus. Gente, quem criou Satanás? Quem criou o diabo foi Deus. Ele que se rebelou lá, quis tomar o lugar, né, de Deus, até mesmo de Jesus, inveja. Então, e só a ele preste culto. Só a ele e mais nada. Então, aí o que aconteceu depois disso? Então o diabo o deixou. Não deu certo com Jesus, né? Ele tá cheio do Espírito Santo ali, porque tá com fome. Mexi na identidade. Antes disso, Deus já tinha se revelado a Jesus, falando que ele era filho. Aí vem o diabo aqui para incomodar, para botar dúvida. Não, porque vamos e viemos, né? Com a gente não acontece dessas coisas, né? Não sei. Aí então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Os anjos, eu fico imaginando, né? Eu posso imaginar, como diz o meu pastor carnal, eu posso imaginar os anjos, de certo, tudo vendo, né? Ali aquela guerra espiritual, aquela batalha espiritual ali. Aí depois os anjos vieram
e o serviram. O que a gente aprende aqui? O que podemos aprender aqui? Fala muito sobre o nosso coração e a nossa identidade. Porque o inimigo, ele sabe das suas fraquezas, ele conhece as suas inclinações. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, lembre-se disso quando você estiver no deserto, tá? Lembre-se que foi o Espírito que levou você. Quando eu passei quando o Senhor já me levou, porque eu já estive no deserto, né, espiritual, assim, muito forte, assim, que, claro, foi um dos momentos mais marcantes, assim. Eu digo que foi lá no primeiro amor ainda, sabe? Ali nos 4 anos, assim, bem no início, assim. Meu, era muita guerra. Meu Deus, muita batalha espiritual, assim. Porque, assim, ó, no início do primeiro amor, a gente jejua 12 horas, tá? Direto em jejum, sabe? Eu não tô falando isso pra me exaltar aqui, não, porque também já entrei na fase de não querer jejuar, de não ter mais ânimo para jejuar, não ter força para jejuar, sabe? Então nós temos que pedir a Deus essa ajuda, porque a gente precisa matar a carne. E aqui está falando sobre o espírito, porque nem só de pão, nem só de comida a gente vive, porque sem Deus, sem Jesus, a gente só é um corpo morto, entendeu? A nossa alma, ela já fica em cinzas. Então, no batismo, uma voz do céu diz: Este é o meu filho. Então, você já recebeu palavra de Deus a seu respeito? O que ele já disse a seu respeito? O que ele já confirmou a seu respeito? Mas aí vem aquele pensamento assim: mas será que foi isso mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Mas será que não foi meu coração querendo me enganar? Hã? Geralmente é assim, né? Porque o inimigo, ele implanta esse tipo de dúvida, assim, ó, bem, aquelas flechas, aqueles dardos na nossa mente, assim. Aí aquilo começa o quê? Crescer. Não. Aí quando tudo já veio, a incredulidade já entrou. Aí é só Deus para nos ajudar. Então Deus confirma quem é Jesus. No deserto, o diabo vai querer colocar dúvida. Ah, no deserto? É no deserto e é fora dele ainda. Porque é assim, quando tu tá na provação, ali começa a opressão sobre ti, aquela guerra de mente. Então, e muitas das vezes o diabo vai na palavra para distorcer a própria palavra. Pois é, foi o que ele tentou ali. Não, mas se tu se jogar daqui, ele dará ordem aos anjos. Hã? Pois é. Então, assim, ó, mas Jesus rebate na palavra. A verdade. Jesus é a verdade. Então, o diabo, ele mexe no quê? Ele vai querer primeiro falar que você não é merecedor, que você não é filho dele, que você vai só acusar, tá? Acusar, botar acusação, falar mentiras. Então, cuidado com isso. Temos que se firmar em quem somos em Cristo. O diabo oferece aquilo que Jesus, naquele momento, estava precisando, né? Vou botar aqui que ele queria, que ele estava com fome. Então, Satanás sabia que eu vou chamar ele aqui de tudo, tá? Diabo, Satanás, o inimigo da nossa alma, isso aí, o que a Bíblia fala. Assim, ele vai querer te mexer nas tuas emoções. E ele vai oferecer aquilo, qual é a sua fraqueza, aquilo na tua necessidadezinha ali. Mas por que Jesus disse, nem só de pão vive o homem? No caso, né, como eu falei, Jesus estava fraco fisicamente. Por conta dos 40 dias. Pensa, 40 dias. Eu realmente, tá, gente? Nunca fiz jejum de 40 dias. Meu Deus. Mas... eu fiz aqueles de
de 21 dias, de tirar carne, de tirar isso, tirar aquilo, ou se não ficar a parte da manhã, né? Mas não 40 dias. Mas é um desafio aí. Jejum, gente, não é para querer coisas de Deus, tá? Jejum é para matar os nossos desejos carnais e aumentar o quê? O espírito em nós, o fervor em nós, para nós ficar sensível à voz de Deus. Então ele vai o quê? Na fraqueza. Mas Jesus estava forte espiritualmente. Porque ele estava se abdicando, abrindo mão, sofrendo, né? Porque não foi fácil, né? Acredito que não foi fácil ficar no deserto, com o inimigo buzinando no ouvido dele. E ainda tentando ele, né? Tentando ele ali nas fraquezas que Jesus estava naquele momento. Mas ele estava forte espiritualmente. E quando a gente não está forte espiritualmente, a gente faz o quê? A gente perde a batalha. Pois é, perdemos a batalha. Porque daí a gente faz o quê? A gente clama ao Senhor, pede ao Senhor ajuda, porque o inimigo tá nos atacando e a gente não tá em defesa. Pois é, não estamos em defesa no espírito. Nem lembrar do Salmo 91 a gente lembra. E vamos dizer, né? Que a maioria das nossas guerras espirituais é de noite. Não é? Pois é. Aí, gente, bonito. A gente está somente na carne. E aí faz o quê? O espírito tá lá, já falo por mim, porque assim, ó, eu tive no deserto, agora outro tipo de deserto, da seca espiritual. Passei por esse deserto da seca espiritual. Agora que eu tô começando em Cristo, em Espírito Santo me ajudar a passar por esse deserto da seca espiritual. Porque isso é horrível, sabe? Quando só tá em cinzas, pois é. Cheguei né, não tenho muito tempo, tenho 10 anos de caminhada com Cristo, então assim, altos e baixos, aquele negócio, entendeu? Lá, aquele primeiro amor, fervor, é isso aí. Muito jejum, oração. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que a gente vai desleixando no meio da caminhada, a gente vai não estando vigilante, quando vai ver, não tem força para buscar, querido. Pois é. Então, mas por que do jejum? Você sabe por que do jejum que Jesus fez? Porque teve propósito. Pois é. Porque ele iria pregar a palavra de Deus. Porque ele iria curar enfermos, libertar opressores, pessoas oprimidas pelo próprio inimigo. Porque o que? Ai, Jesus. Muitas coisas Jesus fez, né? Fora, né? Que é o maior de todos, a nossa salvação. Mas eu tô falando do propósito dele nesses 3 anos de caminhada aí, o que ele fez. Então, antes de tudo, ele começou com que ele batizou, certo? Aí, ele foi cheio do Espírito naquele momento. Depois disso, ele foi levado ao deserto. Olha só, processo, tá? Na nossa vida são processos e processos. Aí depois disso, ele ainda foi tentado ali pelo inimigo. Aí depois disso... ele foi levar o seu propósito. Que ele veio cumprir o seu propósito, afinal, né? Mas eu vou fazer esse vídeo do propósito para outro dia. Mas ainda, o diabo ofereceu o que para ele, continuando no mesmo contexto aqui? Riqueza, o mundo, esplendor, se te prostrares e me adorares. E como se ele não soubesse que isso, né? Tipo assim, o mundo já é do maligno, beleza? Mas quem tem toda a autoridade é Jesus. Quem tem toda a autoridade é Deus. Entendeu? Jesus disse: só a Deus preste culto. Nós só devemos prestar culto a um
Deus. Não existe dois Deus, somente um. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Cristo. Pois é. Mas o Satanás queria lá, né? Queria se achar. E muitas, né? Muitas pessoas. Já conheci pessoas que dizem que é de todo mundo, é de todos, de todo Deus. Então, nós temos que cuidar com as inclinações do nosso coração. Sabe o que é mais difícil aqui? Pois é. Se não tivermos espiritualidades fortíssima, se a gente não tiver com o nosso espiritual forte, a gente pode deixar que o inimigo nos engane. Então, assim, ó, é o tal do ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa alma está repreendida em nome de Jesus. Mas é uma verdade. A partir do momento quando ele quer oferecer o mundo ali para Cristo, é assim que ele faz com a gente. Quando queremos buscar essas coisas deste mundo, queremos focar o que vamos ter. Mas a gente não para pensar que a gente tem ainda eternidade para pensar, né? Não, mas a gente só quer... Eu vou dizer assim, ó, é difícil guardar o nosso coração. Quando a gente trabalha para alguém, quando a gente quer, né? Vamos supor que agora, o meu trabalho agora é no YouTube, né? E no Instagram também, a minha página também é só para mensagem bíblica e tal. Só que assim, o nosso coraçãozinho ali quer o quê? Visualização. O nosso coraçãozinho ali quer... Nosso coração, eu digo, né? Quer status. Será que vai dar recompensa? Pois é. É assim que acontece. Aí a gente tem que falar, Senhor, guarde o meu coração, Senhor. Porque o meu coração, ele é corrupto. Então, a gente tem que cuidar para a gente não perder. Jesus, né? Jesus veio simples, ele veio para salvar a humanidade. Então, sobretudo, sabe que a palavra diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida, de vida. Nós temos que guardar o nosso coração. Não, eu digo guardar, é a intenção, o porquê você está fazendo. É para buscar fama, dinheiro, reconhecimento? É porque o nosso coração caído, nossa, né, carne, quer buscar essas coisas do homem, né? Pois onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Pois é, o nosso coração humano é enganoso. O nosso coração é enganoso e corrupto. Olha só como fala do coração. E é uma coisa que a gente menos faz é cuidar dele. O nosso coração é o que é a nossa alma, o que a gente pensa, o porquê. Será que o nosso coração está assim? Não, eu preciso ganhar almas para Cristo, eu preciso pensar no reino das coisas do alto. Porque a gente só quer pensar nas coisas da terra que é passageira. Nós temos que buscar força em Deus, a ajuda do Espírito Santo para guardar o nosso coração. Então o diabo, ele conhece as suas fraquezas. Ele coloca dúvida onde Deus já disse. Não. Se eu estou começando a sentir esse tipo de coisa, não, mas o Senhor disse. Você vai na palavra. Para ele o quê? Embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele oferece os prazeres deste mundo para você não seguir o seu propósito. Para onde que Jesus ia depois? Ele ia para o propósito dele, que é maior de todos. Não é? E perder a sua alma. É verdade. Porque ainda ele fala para Jesus tirar a própria vida. Praticamente isso, né? Praticamente.
Se atire daqui, que daí os anjos vão lá te pegar. Gente, eu não falo muito chique. Aqui eu falo o meu natural mesmo, tá? Se você se identifica comigo, fique sempre por aqui. Grave bem quem você é em Cristo, a sua identidade, para que Ele te chamou, quem é você. Mas uma coisa que nós temos que buscar agora, muito mais, né? Vou dizer que já estamos no Apocalipse, é o fortalecer o nosso espírito. Essa palavra veio porque eu estava na guerra, olha só, né? Eu estava na guerra de jejuar ou não jejuar hoje. Eu confesso, eu tenho que confessar, não vou ser hipócrita aqui pra vocês, né? Aí eu tinha um pãozinho francês bem bonito ali, bonitinho. Aí eu botei na mesa. Aí eu pensei, mas meu, eu tô sem palavra hoje. Que palavra, Senhor, que eu vou falar, que eu vou dizer? Não tem palavra. Aí eu tava com pão e com a Bíblia ali, né? Aí eu assim, eu vou postar isso aqui, nem de pão viverá o homem. Ai, meu Deus. Aí eu ri, né? Eu disse, meu Deus, eu tenho que jejuar. Você também tem que jejuar. Jejuar fortalece o teu espírito. A gente pode começar, né? Quem me acompanha aqui, você comente aí, por favor, se você quer começar um jejum de fortalecimento, de purificação, sabe? Em 2, em 3, é muito mais forte, um orando pelo outro, buscando junto, se fortalecendo junto. Então, gente, cuide do seu coração. Sabe o que é interessante quando você vai fazer teu estudo ou teu devocional? Faz na parte da manhã, sabe por quê? Porque essa palavra, essa semente, ela vai estar o dia inteiro no seu coração. Então, aí você vai meditar nela durante o dia inteiro. Não tem a vaca? A vaca, ela fica o quê? Remoendo, né? Não fica remoendo ali? Então, a palavra é a mesma coisa. Porque se acontece alguma situação no seu dia, você vai lembrar do que a palavra já te disse de manhã. Só que o que acontece? A gente deixa para fazer à noite, quando o tempo sobra. Mas lá tu já passou por o estresse, pelo cansaço, pelo desânimo, já brigou, já perdeu a paz. Por isso que é o ideal buscar de manhã. Para mim, eu vou dizer que é uma luta de buscar de manhã, porque a gente já quer fazer as coisas do dia a dia, já tá querendo ir para a correria do dia a dia. Já quer pegar a vassoura, já limpar a casa, já tem que levar filho na escola. Isso, nós temos que mudar como é que se fala? As prioridades, entendeu? Que quando a gente já tem um mau hábito, pra gente retirar, só ajuda do Espírito Santo. Mas é todo dia. Todo dia. Quando a gente lembra assim, ó, Senhor, dá o pão de cada dia, é o viver o cada dia. Hoje, Senhor, qual é a palavra de hoje? O que eu vou fazer hoje? Mas não amanhã. Amanhã é amanhã, sabe? Só que a gente já tá aqui pensando no amanhã. Aí nem vive o hoje, já tá ansioso pelo amanhã. Olha, a gente é complicado. Mas, por favor, volte esse vídeo se você perdeu alguma coisa, anote aquilo que é principal. Sabe o que é bom fazer? Um mapeamento das suas fraquezas. Porque, assim você sabendo, você sabe onde que o inimigo vai te atingir, vai querer, onde você é a tua brecha que você dá, sabe? Então, faz um resuminho, não, vou anotar, é verdade, meu, Jesus antes de passar, antes dele ir pro propósito dele, ele passou pelo deserto. E assim com a gente. Então, eu vou ficando por aqui. Compartilhe, comente para que esse canal cresça. E olha só que eu também tenho que tomar cuidado por conta do meu ego, para que eu não olhe para a visualização, porque eu estou aqui para um propósito. Eu tenho que falar, Senhor, me ajude a guardar o meu coração. Mesmo que dê uma pessoa assistindo, Senhor. Mesmo que não tenha ninguém assistindo, Senhor. Me ajude a obedecer, sabe? Porque começar às vezes é difícil. Olha que eu relutei para começar esse canal. Relutei. Mas eu pereci.
Ai, meu Deus. Mas eu vou ficando por aqui, gente, senão o meu canal esse vídeo ele vai ficar muito longo. Então, por favor, comente, compartilhe, tá? E se inscreva. Graça e paz.